Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje esta preparação próxima para celebrar o Natal do Senhor. Desde o dia 17 de dezembro até o dia 24, nós temos celebrações com textos próprios por dia, já aprofundando o mistério da encarnação do Filho de Deus na história humana concreta. Por isso, ouvimos hoje esses dois textos importantes. Um, do livro do Gênesis. É um dos discursos de despedida. Dava-se muita importância às últimas palavras que um pai, um patriarca, dirigia aos seus filhos. Era o seu testamento espiritual. E aqui nós vemos então um trecho do testamento espiritual de Jacó, né? Filho de Isaac, filho de Abraão, Isaac. Então, Jacó reúne os seus filhos, depois que ele já está no Egito, para onde descera com todos aqueles que viviam na região da Palestina, para serem socorridos por José, que tinha sido vendido como escravo e estava no Egito a serviço do faraó e que os acolhe. E aqui Jacó vai dirigindo uma palavra a cada um dos filhos, que está à frente de uma tribo, uma das 12 tribos do povo de Israel. Hoje ouvimos o trecho referente a Judá, porque é da tribo de Judá, é deste grupo que vem Jesus, segundo a carne, segundo a história. Então Jacó chama seus filhos e diz: juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel vosso pai. E aqui ele destaca o papel de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos, se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Inclusive compara Judá com um filhote de leão. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? E aí faz referência ao cetro de Judá. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Então, um texto antiquíssimo, que está no livro do Gênesis, fala de Judá, que não era o primogênito desse projeto de Deus. Há um cetro de comando que fica em Judá. Mas dentro desse cetro de comando, dentro da história desse cetro de comando, há um momento em que esse bastão passa para aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Então há algo muito maior do que a própria herança de Judá. Alguém que ultrapassa não só mais as 12 tribos, mas a quem pertencem e a quem obedecerão todos os povos, né? Nós cristãos reconhecemos claramente a realização dessa profecia em Jesus, né? Não é à toa que num outro livro da Bíblia, pulo agora para o último livro da Bíblia, como nós a temos hoje, o livro do Apocalipse, nós temos uma menção a Jesus, já depois de ter passado pela sua paixão, morte e ressurreição, como aquele que comparece diante do trono do Altíssimo e que é o único capaz de abrir o livro dos destinos humanos, o livro selado. Nós estamos aqui com um grupo também que está se formando, né? Vocês devem ter uma afinidade com o livro, embora hoje tudo seja muito virtual, né? Mas abre os livros, abre o livro com os selos. Quem é que comparece para abrir esse livro?
há primeiro um choro, porque ninguém era capaz de abrir esse livro, e aqueles que estão tristes são consolados pela voz do anjo que diz: não tenham medo, porque o leão da tribo de Judá vai abrir esse livro. Estão vendo? Então, há uma referência ao leão aqui em Gênesis, e ele aparece lá no final. Só que na hora de abrir o livro, quem comparece não é um leão, mas é um cordeiro. O leão se transformou num cordeiro. São imagens. Esse cordeiro é a imagem do Cristo, o cordeiro pascal, do sacrifício, da entrega, ele que abre o livro dos destinos humanos. Então nós aprendemos já com essa leitura, eu estou fazendo questão de comentar como nós estamos vivendo esse período todo do Advento com muita intensidade, mas passamos a vivê-la com maior intensidade a partir de hoje, mostrando como o projeto de Deus vai se realizando. Deus entra na história humana, não com um poder como nós o concebemos. Nós pensamos que são vitoriosos aqueles que têm um poder explícito, de exército, de riqueza, de prestígio, mas aqui é um cordeiro que vai assumir esse cetro de Judá. O salmo que aqui foi cantado faz eco a essa leitura, dizendo que nos seus dias, nos dias deste cordeiro, a justiça florirá e paz em abundância para sempre. E nós vemos então que a quem é dado esse poder é alguém que vai trazer a paz para o povo, e a paz juntamente com a justiça. E um rei que defenderá os pobres, os filhos dos humildes salvará. Então, da parte da humanidade é preciso que haja essa abertura, essa humildade para acolher essa salvação de Deus que vem na mansidão de um cordeiro. O evangelho de hoje é o início do Evangelho de São Mateus. Um leitor superficial pode pensar assim: que leitura enfadonha, né? Com esses nomes estranhos para nós, nomes judaicos, nomes hebraicos. Mas aqui, o que o autor está mostrando? É que o projeto de Deus está inserido na história da humanidade, que é povoada de nomes, e não de forma idealizada, mas nomes concretos e nomes não só de santos, mas nome de pecadores. Na genealogia de Jesus comparecem homens e mulheres que têm virtudes e que têm defeitos, que têm feitos que merecem ser louvados e que têm pecados que devem ser deplorados. Nessa história aparecem aqueles que são obedientes, aqueles que servem a Deus, aparecem aqueles que são ambiciosos, são violentos, se deixam levar pelos instintos egoístas, pela luxúria. Aqui nós vemos então o livro da origem de Jesus Cristo. Era bem próprio dos orientais mostrar como que um personagem, um rei, um sacerdote tem uma linhagem, uma genealogia. Então nós vemos que a vinda do Filho de Deus foi preparada. Deus podia vir de outra forma. Ele podia vir visitando o seu povo, como nas manifestações que ocorreram no Antigo Testamento, em alguns momentos, na vida daqueles que Deus chamou para exercer um papel importante na história do povo de Deus. Mas não, ele quis entrar na história da forma mais simples e esvaziada do seu poder e glória, nascendo na fragilidade de uma criança, vivendo entre nós uma vida desafiadora, enfrentando a paixão crudelíssima, a morte, e saindo vitorioso com a ressurreição. É o mistério da encarnação, é o mistério pascal de Jesus Cristo. Quando muitos anos atrás, mais novo do que os que estão se formando aqui, eu comecei uma leitura mais sistemática e orante das Sagradas Escrituras,
optei justamente por começar pelo Novo Testamento. E o primeiro texto que eu abri foi esse, o de Mateus, o primeiro evangelista. Para quem não está preparado, pode ser desanimador começar com essa genealogia, né? Mas se nós invocamos o Espírito Santo, como procurei fazer, e vamos avançando na leitura e compreendendo, nós percebemos que aqui está um fundamento sólido do projeto salvador de Deus. Não vou comentar os vários nomes aqui da genealogia, porque alguns inclusive são muito obscuros. Porém, queria lembrar que tem homens e mulheres. E entre essas mulheres, algumas foram conhecidas inclusive como pecadoras, ao lado de outras que são virtuosas, né? Evidentemente, no final fala da Virgem Maria também. E Ruth também é uma estrangeira, não era do povo de Deus, embora seja uma mulher virtuosa. Entre os homens também, nós temos homens que foram marcados pelo sangue, pelas guerras. Então nós vemos a centralidade também de Davi, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A preocupação de Mateus foi mostrar que Jesus vem da descendência de Davi, como havia sido prometido o Messias, da descendência de Davi, e vem da descendência de Abraão, o nosso pai na fé, aquele que deixou a sua terra e foi em busca da terra prometida e de uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia da praia. Abraão é o nosso pai na fé no Antigo Testamento. Sai da tua terra e vai. Nossa vida é êxodo, é saída. Vocês que estão concluindo uma etapa de formação, o ensino médio, vocês estão concluindo uma etapa, mas continua a caminhada, a peregrinação da vida. Sai da tua terra e vai. Vocês compareceram aqui hoje para louvar e agradecer a Deus por essa conquista, por essa etapa vencida, reconhecendo que todos os benefícios vêm de Deus. Peçam também essa iluminação de Deus para esse caminho que começa a partir de agora. Sai da tua terra e vai, como Abraão. Então Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão. E aí vem as gerações, não é? E até Mateus organiza tudo de forma que dá 14 gerações, de Abraão até Davi. 14, né, do período do exílio da Babilônia, depois de Davi até a Babilônia, depois mais 14, né, até Jesus. Então nós vemos 14 é número simbólico, porque 7 é número de plenitude, 14 é 2 vezes 7. Então nós vemos aqui um tempo realmente de graça, preparado por Deus com essa história. É muito importante compreendermos o realismo cristão. A nossa fé cristã, ela não se dá nas alturas, no sentido assim de algo idealizado, mas ela se dá no chão da história, onde há o encontro da graça de Deus e da liberdade do ser humano que responde à graça de Deus. Queridos jovens que estão hoje concluindo essa etapa, a vida é uma oportunidade de graça em que a liberdade nossa deve se encontrar com o amor de Deus. A vida, como lembrava há pouco o Papa Francisco, nessa sua última encíclica, aliás, o Papa que está aniversariando hoje, a vida é encontro, embora nós tenhamos muitos desencontros, citava até Vinícius de Moraes, né? A vida é uma oportunidade de encontro. Não vamos perder a oportunidade de encontro da vida. Vocês se encontraram no percurso que vocês fizeram. Quantas pessoas povoaram a vida de vocês até hoje? Seus familiares, seus colegas, seus amigos, professores, funcionários, os conhecimentos adquiridos, o horizonte que se descortinou, uma formação que deve ser feita não só de informação, mas também que deve ser de busca de síntese, de processamento dessa informação, porque informação pura e simplesmente nós temos hoje com muita facilidade e até fake news, né, com muita abundância. Nós precisamos justamente dessa luz
para compreender. Não deixem de cultivar a solidez aqui proposta por Mateus ao recordar essa genealogia que se encontra na história, que se encontra nos livros, que se encontra nos mestres, que se encontra na experiência de vida, né? Que é a experiência de encontro. E aprendamos também com os desencontros, com os fracassos. Todas as coisas de São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E Agostinho, Santo Agostinho, chega a comentar que até o pecado, não no sentido de que alguém vai pecar para ter alguma graça, mas até uma situação de fracasso pode ser ocasião de graça, de aprendizagem. Primeiro, porque nós vamos precisar nos mergulhar na misericórdia de Deus, que nos perdoa e restaura. E depois a gente aprende também. Porque na vida nós aprendemos de duas maneiras, e só de duas maneiras. Nós aprendemos por amor, e é a melhor maneira. Ou nós aprendemos pela dor. Não é a melhor maneira, mas aprendemos também. Aprendemos das duas formas, pelo amor e pela dor. Ao prepararmos para celebrar o Natal do Senhor e vendo essa genealogia de pessoas que aprenderam pelo amor e pela dor, aqui estão todos eles, representando tantos outros, até chegar a esse momento em que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jacó gerou José, o esposo de Maria. Mateus aqui é cuidadoso e preciso, da qual nasceu Jesus. Jesus não nasceu de José, né? Então José oferece a Jesus a paternidade legal, a descendência de Davi, a inserção na história humana. Maria é a mãe de Jesus, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Isso vai sendo aprofundado depois no próprio Evangelho de Mateus, que mais adiante vai narrar o nascimento de Jesus, na perspectiva de José, e mostrando o drama vivido por José, que é um pai adotivo de Jesus e que assume a paternidade de Jesus. Então o projeto de Deus se realiza no chão da história, mas com clara intervenção divina. Isso se dá na própria concepção de Jesus no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês. Que estejamos todos abertos para essa ação do Espírito Santo que nos configura Jesus, para que aceitemos essa nossa vocação e missão de sermos filhos e filhas de Deus, no único Filho por natureza, que é Jesus Cristo, e que vem nos visitar. O Natal é a celebração desse encontro. O divino vem ao encontro do humano, para que o humano se torne divino. E nessa comunhão nós encontremos a nossa plena realização. É olhando para Jesus Cristo, aquele que sempre foi sim ao projeto do Pai, e que foi o irmão de todos, e que nos mostrou a misericórdia, a compaixão de Deus, e nos ensinou o caminho da fraternidade, que nós encontraremos a nossa realização. Parabéns por essa etapa concluída na vida de vocês, que não seja uma etapa só de estudos, como eu disse, de instrução, mas que seja uma experiência de vida que abre perspectivas para muitos outros encontros, cada vez mais fecundos, e que permitam que a liberdade de vocês seja fecundada pela graça de Deus e possam participar de uma história de amor. Aqui ouvimos esses nomes, né? Os nomes de vocês, na minha opinião, né, deve ser mais bonito do que esses. Problema cultural nosso, né? Porque nós somos de outra cultura. Então é como se Deus quer estar na história, nos nomes de vocês, né? Talvez nós nunca estejamos num livro assim, mas no livro da vida
deve acontecer essa visita de Deus na vida de cada um de nós, para que Jesus nasça também na nossa existência e a nossa passagem por esse mundo deixe um rastro de luz, de paz, de bem, de justiça, de bondade, de verdade, de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.